Sério agora, tá? Vamos lá. Bem, gente, então, iniciando a nossa videoaula, nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Capítulo 3, capítulo 20, mais especificamente. É aquele mesmo capítulo que trata sobre a, o iluminismo. Então, primeiramente, nós temos que lembrar que as 13 colônias inglesas da América do Norte que hoje, no caso, compõem o que é os Estados Unidos. Né? Então, desde o processo de chegada àquela região, né, dos ingleses, lembrem que essa migração dos ingleses para lá foi, em parte, resultado principalmente das guerras religiosas que tínhamos na Inglaterra. Lembre que quando ocorreu a Revolução Puritana e a Gloriosa, as duas revoluções do século XVII da Inglaterra, as brigas religiosas, além da briga política, eram grandes. Antes de eu continuar, eu peço que quem está com o microfone ligado, por favor, desligue, porque fica dando eco, tá bom? Uriel, por favor, desligue o microfone, meu querido. Beleza? É isso, obrigado. Então, continuando lá. Então, olha só, gente. Então, assim. Então, as 13 colônias, né, elas vão se formar a partir, principalmente, desse processo, né, de brigas internas dentro da Inglaterra. Né? Brigas políticas, brigas religiosas, e as pessoas acabam migrando para as 13 colônias, fundar a Nova Inglaterra. Então, né, essas 13 colônias, no primeiro momento, elas tinham grande autonomia política. Né? Para perceberem sobre isso, nós falamos no outro momento sobre o chamado comércio triangular. E eu peço que acompanhem na tela aí, que eu vou mostrar para vocês novamente, né, do que trata esse comércio triangular, tá? Novamente, para a gente só visualizar aqui do que era. Bora aqui, tá? Estão visualizando? Sim, Isso. consigo ver. Sim. Tá? Beleza. Sim. Gente, olha só. Então, só para nós percebermos o seguinte. Até então, né, no comércio triangular, a Inglaterra, percebam que ela mandava, né, para as chamadas 13 colônias, ela mandava os seus manufaturados. Aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, aqui. Aqui parece bem visível para nós a quantidade de manufaturados que eram enviados para as 13 colônias. Agora, é assim, isso principalmente quando a Inglaterra ela começa a ampliar a sua produção manufatureira. Então, essas 13 colônias, né, que não eram unas, não eram iguais, não esqueçam disso, essas 13 colônias, elas se organizaram de forma distinta. Então, naquela região, nós tínhamos as colônias do norte e as colônias do sul, né, nas 13 colônias. E lembre que essas 13 colônias, elas eram bem diferentes na sua organização. Percebam, por exemplo, que os produtos manufaturados, a maior parte deles, ó, da Inglaterra, eram destinados ao norte. A maior parte dos produtos eram destinados ao norte, né, esses manufaturados. Tecidos, como mostra aí, ferragens e outros produtos. Agora, tem algo bem particular nesse comércio triangular, que é aqui, gente. Olha só, percebam. Aqui nós temos, ó, a produção de rum. O rum era produzido a partir, né, do tabaco, do melaço, desculpem, da cana-de-açúcar. Daqui da América Central, ó, eles compravam melaço, que é derivado da cana-de-açúcar, produziam o rum para trocar por escravos na África. Aí esses escravos eram vendidos na América Central, né, e vendidos também nas colônias do Sul. Aqui, ó, mostra para nós. Então, os escravos eram vendidos na América Central e nas colônias do Sul. Bom, era um comércio onde a Inglaterra não participava. Não havia participação dos ingleses diretamente. Percebam que havia uma liberdade comercial.
Diferente do que ocorria com o Brasil. Lembre que no Brasil, eu faço aqui, bora aqui o Brasil, tudo deveria ser negociado a partir de Portugal. Os portugueses negociavam com africanos e de lá vendiam escravos ao Brasil. Ou seja, aqui nesse comércio do português com o Brasil, havia a participação da metrópole. Nós tínhamos aí o pacto colonial. Nesse aqui no comércio triangular inglês, não havia. Certo? Então, quer dizer, a metrópole, que era a Inglaterra, ela ficava à margem desse comércio. A Inglaterra não participava do comércio triangular. Bom, aí o que nós temos dentro disso ainda, né? Com a Revolução Industrial, principalmente, isso se rompe, gente. Né? E agora eu fecho, vou fechar aqui para vocês. Né? Se rompe por que vai mudar? O que muda, né, na verdade, a partir daí? A Inglaterra... Professor, Opa, eu tenho uma pergunta. então vamos lá, diga. As 13 colônias, elas eram independentes da metrópole, mas elas eram independentes entre si? Ou tinha alguma colônia que acabava mandando numa vizinha ou algo do tipo? Não, não, é assim. Sara, a ideia na época era de uma unicidade. Havia um governo que era imposto pela Inglaterra. Só que esse governo, normalmente, ele atendia mais os interesses não da Inglaterra, mas dos colonos. Por qual motivo? Quem pagava o salário do governador eram os colonos. Então ele ficava muito na mão dos colonos. Ele queria uma certa independência, mas ele caía nas mãos dos colonos. Ok? Então, só que assim, esse governador, ele administrava as colônias. Mas estas colônias, elas tinham diferenças entre si. Norte e sul tinham diferenças. Lembre que no norte, né, predominou chamada colônia de povoamento. Minifúndio, pequena propriedade, policultura, eram diversos produtos, né? O Estado praticamente não interferia, a produção era voltada para o mercado interno, a mão de obra era servil. Né? Quer dizer, a pessoa era importada, essa mão de obra da Inglaterra, e a pessoa ela pagava com trabalho, né, pelas despesas que a pessoa teve com ela. Ou trabalho assalariado também. Isso no norte. No sul dos Estados Unidos atual, das 13 colônias, era a colônia de exploração. E como era essa colônia de exploração? Né? Nós tínhamos ali, nessa colônia de exploração, a, o modelo do Brasil, que era o chamado plantation. Né? Quer dizer, nós tínhamos ali a grande propriedade rural, nós tínhamos ali também o trabalho escravo, o pacto colonial, tudo isso característica da colônia de exploração, chamado também de sistema de plantation. Então, havia um governador pago pelos colonos e tinham certa autonomia em relação à Inglaterra no mapa que nós mostramos agora. Agora, o que vai acontecer? Né? Quando é que nós vamos ter... Professor, Opa! eu tenho uma pergunta. É porque o senhor falou que o Sul, ele adotava o pacto colonial. Essa autonomia, ele não tinha autonomia econômica, então. Mas essa autonomia do governador também valia para o Sul? Para o norte e sul, para os dois. Na verdade, para os dois. Beleza. Só que ele, como eu falei, era dependente do salário. Não é que esse governador atendesse só os interesses dos colonos. Claro que da Inglaterra. Só que, como ele ficava nas mãos dos colonos, aqui e ali ele fazia vista grossa em muita coisa. Ele fazia não perceber muita coisa. Muitas fraudes, por exemplo. Ok? Professor, Diga, Sara. no sul era colônia de exploração, certo? Sim, Com um sistema bem semelhante ao Brasil. exatamente, que é o chamado plantation. Aham, tá. Mas aí, socialmente falando, será que tem uma influência, tipo, do tratamento da a parte sul dos Estados Unidos ser bem mais racista do que a parte norte? Totalmente, mano. Totalmente. Porque quando nós vamos falar, por exemplo, Sara, é, da,
da Guerra de Secessão do século XIX, ela vai promover a unificação dos Estados Unidos. Né? Gente, rapidão, antes que eu continue em sequência, quando for falar, é bom que você ative a câmera, tá? Fica interessante para gente se ver. E quem quiser também aí ativar, sem problemas, tá? A câmera, só não o microfone, só quando for falar. Então, Sara, continuando lá. Então é isso. Então, as diferenças que nós temos hoje ainda nos Estados Unidos, né, são ligadas a esse período. A escravidão ela permaneceu muito mais tempo dentro do Sul. Tanto que o Obama, quando ganhou a eleição, ele não ganhou no Sul. O Obama perdeu no Sul, né, por ser preto. Bom, bora lá, gente. Agora, o que vai levar... Professor, Oba, diga. uma vez eu disse dentro de sala que as colônias do centro, elas eram mescladas, tipo, eram de povoamento e algumas eram baseadas na escravidão. Como funcionava o sistema de comercialização deles, já que o sul tinha um pacto colonial e o norte não tinha, sendo que as do centro eram mescladas? Aí você entra do que nós falamos lá. Aquelas que adotavam o modelo de povoamento, elas vão ter uma autonomia maior, independente de estar no centro. Aquelas que adotaram um modelo muito mais agrário, elas vão receber influência da colônia. Tá beleza? E com pacto colonial e tudo mais. Bom, gente, agora é assim. O que vai levar a esse processo de independência? O que levou a esse processo de independência? Bom, primeiramente, vamos pensar nos fatores externos. Bora imaginar o seguinte. O que está rolando ali? 1776, quando vai eclodir mesmo a independência, né? Vamos dizer assim, o marco da independência. Nesse período já começou a Revolução Industrial. A Inglaterra já está produzindo em larga escala, como foi comentado em sala de aula ainda muito bem pela equipe, que eu não recordo agora quem eram todos os membros, não lembro todas. Né? Professor, Opa, quem pergunta? pera, deixa eu ligar a câmera. Bom dia, amigos. Deixa eu ver, Joane. É porque eu queria saber, pessoas que foram para a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, qual era o poder aquisitivo, como essas pessoas eram e tudo. Então bora lá. A exemplo do que ocorreu no Brasil é muito semelhante, né? Então, Joane, era assim. Vinham pessoas abastadas. Lembrem que grande parte das pessoas que eram nobres, ou melhor, que eram mais ricas, que eram voltadas àquela nobreza mercantil, voltada ao comércio, eram calvinistas. E muitos deles vieram fugidos para a América, devido às perseguições religiosas que ocorreram lá. E lembrem também, dentro da pergunta da Joane, que nessa relação com a Inglaterra, de vir para cá muitos ricos, lembrem que desses calvinistas, grande parte daí comerciantes que vinham para cá, eles vinham com a família. Só que quando eles vinham com a família, até por prática, normalmente eles não vinham para trabalhar diretamente na terra. Não que não viessem, vieram muitos também, mas eles traziam pessoas com eles. A pessoa vinha, ela trazia vários trabalhadores com eles. Ou seja, então quem eram as pessoas, segundo a sua pergunta? Eram pessoas ricas, mas também tinham pessoas pobres, que vinham para o trabalho mais pesado. Mas normalmente a pessoa ela vinha com a família. Aí dentro da tua pergunta, agora fazer um laço, uma ligação com o Brasil. Quem vinha para o Brasil? Quem era quem vai formar a nossa sociedade? Né? A pessoa ela vinha... Oi? Achava que era uma pergunta. Tudo bem. Tranquilo. A pessoa que vinha para cá, ela vinha com a família. Ou melhor, para a América do Norte. Para o Brasil, ela vinha só, ela não vinha com família. Ela vinha para o trabalho. Lá para cima, para os Estados Unidos, não. Né? A pessoa vinha trabalhar, mas também ela trazia a família consigo. Daí o porquê, grande parte do que nós vamos ter ali vão ser colônias de povoamento. Né? Porque a pessoa vinha com a família para trabalhar, ela vinha para cá para construir uma nova vida e ela trazia consigo trabalhadores. Então eram ricos, eram pobres, era variado. Ok? Bom, gente, então
contexto político novamente, político, econômico da época. Nós tivemos a Revolução Industrial. A Inglaterra, se ela deu autonomia no primeiro momento, agora ela precisa de mercado consumidor, ou mais mercado consumidor. Então ela começa a lançar uma série de leis, né, que vão fechar, vamos dizer assim, o cerco sobre a colônia. A colônia vai ter que pagar mais impostos agora. Ou se não pagar, vai passar a pagar. Tá? Então quer dizer, nós não temos mais aquela autonomia que tinha até então. Eles começam a restringir. Isso vai incomodar os colonos. Só que lembrem também, 1776, nós tivemos, no século anterior, na Inglaterra, as revoluções inglesas. A puritana, na sequência, a gloriosa. E lá, o rei não tinha poderes absolutos. Quer dizer, então isso também influenciou os ingleses, as 13 colônias. Né? Quer dizer, o parlamento, ele agora é supremo, o rei não tem plenos poderes. Só que tinha um problema nisso. O parlamento inglês ganhou poder sobre o rei? Ganhou. Em contrapartida, as colônias não tinham representantes no parlamento inglês. Quer dizer, era apenas obedecer, era apenas cumprir determinações da Inglaterra. Aí entra uma outra influência. Se já falamos aí do que ocorreu na Inglaterra politicamente, se falamos da questão econômica da Revolução Industrial, há um outro fator. Qual é esse outro fator? Século XVIII está ocorrendo a iluminação do mundo através do uso da razão, que era o iluminismo. Deu para perceber, Sara. Isso, Joane. O iluminismo. E nesse iluminismo tinha um cidadão chamado John Locke. Lembra que o John Locke dizia que o governo ele é uma representação da vontade das pessoas. Logo, deveria atender os interesses das pessoas, né, que colocaram, que instituíram, que criaram o governo. E aí diziam, aí começou a surgir um certo descontentamento nas 13 colônias. E começaram a levantar a bandeira de seguinte: sem participação, sem representação, não há lei que iremos cumprir. Né? Ou seja, a Inglaterra começa a cobrar vários impostos e os colonos dizendo, quer dizer que só há uma imposição? Quer dizer que só temos que cumprir o que manda a Inglaterra? Não temos ninguém lá? Aí eles começam criar um lema. Sem representação, não há taxação. Ou seja, sem representantes das colônias, das 13 colônias, no parlamento inglês, não há impostos. Seria exatamente isso. Como resultado, gente, nós vamos ter um processo gradativo de transformações. Nesse mesmo meio período, quem é que está lutando com a Inglaterra pela hegemonia do mundo? A França. Uma inimiga histórica desde a Guerra dos 100 Anos, né, que começa ainda ali durante a Idade Média, que acabou, né, no final da Idade Média, né, em 1453. Então, olha só, ela está na Guerra dos 7 Anos com a França. Uma série de conflitos, de gastos com guerras. E aí a Inglaterra precisava arrecadar recursos. E aí ela começa a impor uma série de leis às 13 colônias. Né? Quem gostaria de falar? Quem é? Stephanie? Não. Maria Isabel? Stephanie, manda, fecha o microfone, por favor. Bebel vai falar? Não, então quem não está a falar, fecha o microfone, por favor, tá bom? Então, olha só, gente. Então, a partir daí, o que ocorreu? A Inglaterra lançou uma série de leis, né? Ainda tem microfone ligado e está dando um ecozinho aqui. Bebel, é a senhora? Tá, mano?
Bora lá. Aí olha só, gente. Aí a Inglaterra, ela começou a lançar uma série de leis, né, restritivas, leis que seria praticamente a imposição de um pacto colonial. Então, em 1764, por exemplo, a Inglaterra ela lançou a chamada Lei do Açúcar, né, que dizia o seguinte: se o açúcar comprado ele não fosse das colônias inglesas que ela tinha também na América Central, esse açúcar teria uma taxação extra. Ou seja, de uma forma ou de outra, os colonos estavam prejudicados. Por quê? Imagina só. Eles teriam que comprar o açúcar de colônias inglesas da América das Antilhas. Preço elevado. Se não comprassem das colônias inglesas nas Antilhas, na América Central, nas ilhas, eles teriam que comprar, pagar um certo imposto, né, se comprasse de outro local. Então, se ele fosse comprar de outro local, o imposto era tão alto que era melhor comprar da Inglaterra mesmo. Ou seja, das ilhas que elas tinham na América Central. Percebam só que se não havia o pacto colonial, agora há. Certo? Então, olha só, e essa lei do açúcar. A outra, lei do selo, de 1765. Por essa lei, né, o que, que nós tínhamos? Todo e qualquer comunicado que ocorresse, né, carta, jornal, todos deveriam receber um selo. Um minuto só, gente, rapidão. E esse selo era pago, era mais o imposto pago, né, ao governo. Então só circulava no Brasil, meu Deus do céu, eu já ia entrar com algo sobre isso, e por isso que eu comentei no Brasil. Então só circulavam jornais, revistas, cartas, documentos com o selo da coroa inglesa. Ou seja, mais o imposto. Aí, quando eu falei Brasil, é porque no Brasil era assim, gente. Né? As cartas que hoje em dia elas caíram no desuso, né? Por conta da tecnologia, né? Então as cartas, de acordo com o peso, ela recebia um selo aqui do governo. Era o imposto que estava embutido na carta, né? Que pagávamos. Bom, então essa é a lei do selo. Outra, gente, foi a lei do chá, de 1773. Essa lei do chá, gente, ela foi o seguinte: a Inglaterra, ela criou a ela entrou em acordo com a Companhia das Índias Orientais, que era mais uma companhia de comércio que era comum na época. Essas companhias de comércio, para quem não recordam, Portugal criou, a Espanha criou, a Holanda criou. Então, o que era isso? Até então, nós tínhamos uma liberdade de comércio. O seu João vai negociar, o seu Pedro comercia, vários vão comerciar. Agora, não, ele diz, ó, só quem pode vender ou comprar determinado produto é a companhia de comércio. E essa companhia de comércio pagava impostos à Inglaterra. Então, a Companhia das Índias Orientais, essa companhia de comércio, ela ganhou monopólio sobre o comércio do chá. Só ela poderia vender nas 13 colônias o chá. Percebam só, gente, o conjunto de leis restritivas que estão ocorrendo agora sobre as 13 colônias. Se elas tinham autonomia até então, agora não tem mais autonomia. Agora elas têm que cumprir a série de determinações, pagar os diversos impostos que a coroa inglesa está impondo. Bom, foi nesse contexto todo, gente, que ocorreu o massacre de Boston. E o que foi o massacre de Boston, gente? Foi o seguinte: as pessoas começaram a ficar descontentes com essa série de impostos. E isso em 1770, né, o que ocorreu? O governo inglês mandou tropas para as 13 colônias, atual Estados Unidos. E lá, né, quando fala-se massacre, parece que morreu lá 1 quilhão de pessoas. Não foi isso. Na verdade, morreram 5 pessoas apenas. Só que o confronto foi grande. Os guardas estavam lá no porto de Boston, né, para garantir o abastecimento da cidade com produtos vindo da Inglaterra, né, para poder garantir que não teriam saques, né, pilhagens e tudo mais. E aí, colonos, né,
alguns até embriagados, colonos descontentes, eles atacaram guardas que estavam calados ali, inertes até, e atacaram. E aí os guardas, né, acabaram revidando, né, um pequeno grupo que estava de guardas lá. E morreram ali 5 pessoas. Então, tudo isso aí, gente, né, acabou, né, gerando um descontentamento maior com a Inglaterra. Aí que eu falei a vocês, né? Depois o governo lançou, né, a lei do chá. Imaginem, lançou do açúcar, lançou do selo, ocorreu esse massacre em Boston. E aí, quando falamos da lei do chá de 73, 1773, né, o que ocorreu? Os colonos da Inglaterra, das 13 colônias, gente, dos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles, os colonos, quando a gente fala colonos, parece que todos, não é isso. Um grupo deles se disfarçou de índios, entrou no porto e jogou no mar o carregamento de chá, né, que foi chamada a festa do chá em Boston, né? E aí, gente, né, o que aconteceu? O governo inglês ficou descontente. O prejuízo, quando foi jogado esse chá desprezado no mar, dando prejuízo à companhia, aí o governo inglês lançou sobre as colônias as chamadas leis intoleráveis, né? E o que era isso? Obrigava os colonos a pagarem o prejuízo da Companhia de Comércio, da Companhia das Índias, né, Orientais. Né? Então, os colonos descontentes e marcados aí pelas ideias iluministas, né, de liberdade econômica, lembrem aí do Adam Smith, né, da liberdade política, aí lembremos nós de Qual o Montesquieu, nome da. de Voltaire, de outros autores. Então, influenciados por esses autores, né, eles, principalmente John Locke, né, eles começam a se organizar. Tá? E aí, eles começam, né, a ditar ou a propagar, principalmente as ideias do John Locke, era algo que ele dizia aproximadamente, era algo assim. As organizações, né, das leis e do Estado deve ser feita com o objetivo de garantir o respeito aos direitos naturais que cada um de nós temos, né? Cada um de nós tem, desculpem. Né? Então, ele se baseia na ideia de John Locke, que dizia ainda: se o governante não respeita esses direitos, os governados podem derrubá-lo e substituí-lo por outro mais competente, né? Então, Professor? só um minutinho, rapidão, deixa eu fechar o raciocínio. Então, é Ok. baseado nisso, é o chamado direito de rebelião, gente. E aí as pessoas começam a se organizar para lutar contra a Inglaterra, aqui nas 13 colônias. Quem ia falar, por favor, abre a câmera e fala. Quem Sara? Eu. Pera. Pera, deixa eu pegar o microfone direito. A minha pergunta era que o senhor falou que os colonos, a gente fala os colonos e parece que foi a maioria deles. Tipo, parece que foi todos eles, mas não foi todos eles. Hoje em dia, as pessoas no Brasil não têm muito pertencimento, muito nacionalismo, muito patriotismo. Isso não é muito, né, aqui no Brasil. Tanto que o feriado da Independência não é algo assim, um dia que todo mundo comemora. Não tem esse sentimento de pertencimento da nação. Porque o processo de independência foi, no Brasil, foi liderado por um grupo pequeno, não pela maioria da população. Nos Estados Unidos, o Dia da Independência, ele é comemorado de uma forma muito, né, uma data muito importante para eles. O senhor disse que não foram todos os colonos, mas foi a maioria? E se não foi a maioria, como é que esse sentimento de pertencimento, de luta pela independência foi conquistado? Porque, assim, dentro da pergunta, Joane, por que lá valorizam o Dia da Independência e por que aqui no Brasil a independência ela é ofuscada pelo Dia de Tiradentes, por exemplo? É porque, assim, Joane, lá
esse evento ele se tornou um ato patriótico, totalmente patriótico, né? Defender a independência, que a Inglaterra não deveria interferir lá e tudo mais. Então lá o governo trabalhou em cima disso como um ato heróico, um ato patriótico, um ato em favor dos interesses dessa nova América, dos Estados Unidos. E só uma lembrança, quando falamos de crioulos, é só da América Espanhola, tá, Joane? Só da América Espanhola. Bom, aí, quando falamos de Brasil, olha só, quem foi que liderou o processo de independência do Brasil? Aí, como falou a Joane, foi um pequeno grupo, latifundiários. Mas quem era que estava no poder na época? Era um português. Então foi um português que tornou o Brasil independente de Portugal. Né? Aí, resultado disso, foi um evento que não foi trabalhado na mente das pessoas como algo patriótico. E algo que ficou restrito a um pequeno grupo de pessoas. Aí tem outro fator que é o mais importante para entender por que não se identificou aqui com esse ato patriótico. A nossa imprensa, na época, Joane, era diminuta. Era algo caro, que era para poucos. E pouquíssimos sabiam ler. Logo, chegar a essa influência das pessoas era mais difícil. Já, independente dos Estados Unidos, né, por mais que tenha sido antes, né, a massa de pessoas que liderou o processo de independência era muito mais do norte. Muito mais do norte. Né? E essas pessoas, grande parte delas, elas já tinham certo estudo e tinham interesse delas também em criar esse ato heróico dentro dos Estados Unidos. No Brasil, né, como era visto o Dom Pedro como traidor de Portugal. Tanto que depois ele tenta tomar o poder em Portugal, ele foi repudiado. Então ele não poderia fazer tanto alarde, tanta festa de independência e criar essa independência como um ato heróico. Ok, Joane? Beleza. Tranquilo, bora lá. Quer falar, Uriel? Não? Augusto, Diga. Quem é? é o Pedro. Abre Qual é a o nome câmera aí, das mano. sanções? Pô, cara, não faz isso não, mano. Eu quero te ver, eu tô com saudade. Ah, Tá com a tia Flávia aí, é? tô não. Fala. Tá funcionando? Não sei. Tá funcionando. Ah, tá. Qual o nome das sanções impostas pela Inglaterra pra cobrir lá o negócio da festa do chá? Leis É isso. intoleráveis. Tá? Leis intoleráveis. Beleza. Obrigado, teu cara. Beleza. Gente, olha só. A partir daí, o que que nós temos? Né? O que que vai ocorrer a partir daí? As 13 colônias, os colonos, eles se organizam. Né? E nós vamos ter o chamado Primeiro Congresso da Filadélfia, 1774. Ali nesse primeiro Congresso da Filadélfia, eles vão criar, né, a Declaração dos Direitos dos Colonos. E nessa declaração, né, do direito dos colonos, o que nós vamos ter? Eles pediam, né, no primeiro congresso. Lembra que o congresso é reunião de pessoas, nesse caso os colonos das 13 colônias, que lutavam ali pelos seus interesses. E desses interesses, diziam eles, queremos o fim das medidas restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. Ou seja, não queremos lei do chá, não queremos lei do selo, nós queremos autonomia política. E nós queremos também ter representante no parlamento inglês. A grosso modo seria isso. Além disso, tudo pediam, né, fim das tarifas e das restrições mercantilistas. Quer dizer, não temos que comprar chá apenas da Companhia de Comércio, né, das Índias Orientais. Nós podemos ter autonomia de comprar de quem pretendemos. Outro, eles queriam o fim do veto do rei às decisões da colônia. Daí porque eles pediam representação no parlamento inglês. Bom, isso, gente, 1774. Só que a Inglaterra não quer perder esse grande comércio.
o que faz a Inglaterra? Ela vai declarar guerra às 13 colônias. Só que imaginem só, gente, nessa declaração de guerra, aí os desafetos ingleses vão se unir contra a Inglaterra. Ou seja, vão apoiar as colônias da América. Aí tu vai dizer, cara, mas será que só por um ressentimento eles vão apoiar as 13 colônias contra a Inglaterra apenas por vaidade? Não, é claro que não era só isso. Né? Eles queriam ganhar o comércio com as 13 colônias. Então, quem deu apoio, né, às 13 colônias para que elas se emancipassem na Inglaterra? Nós tivemos a França, inimiga desde o período da Guerra dos 100 Anos. Né? Lembre que nós falamos da guerra aí dos 7 anos entre França e Inglaterra, inimigas. Né? A França era uma grande potência militar da época, terrestre. A Inglaterra era uma grande potência dos mares. Aí tivemos também a Holanda. Lembre que a Holanda também era inimiga da Inglaterra desde a guerra anglo-holandesa, aquela quando a Inglaterra impôs os atos de navegação de 1651, lá no governo do Oliver Cromwell, né? Inimiga histórica. Outra, a Espanha também. Por quê? A Espanha era a antiga dona das terras que a Inglaterra tomou. Lembrem que a América toda a América, com exceção do Brasil, tudo era espanhol. Então nós temos Holanda, temos França e Espanha, mais as 13 colônias. 13 não, que nem todas aderiram ao processo de independência. A maior parte do norte, né? Não que o sul, algumas aderiram também. Aí quer dizer, e a Inglaterra lutando contra os colonos e mais essa coligação. Bom, com isso, imagine, em 74, o primeiro Congresso da Filadélfia, 75, a Inglaterra declara guerra às 13 colônias, 76, o que nós temos? Segundo Congresso da Filadélfia. E nesse segundo Congresso que nós tivemos a Declaração de Independência, né, que foi escrita pelo Thomas Jefferson. E essa Declaração de Independência, né, ela tinha forte influência de John Locke. Forte influência. Né? Como nós dissemos lá, a proposta era tornar independente, mas com um governo mais participativo, sem um rei absolutista, com mais... Professor? Opa! Quem é? Teve algum outro influenciador, além do John Locke, que teve peso na independência das 13 colônias? Uriel, dentro da Constituição, a influência era do iluminismo. A do John Locke ela estava principalmente ligada à participação política, ao governo ser uma representação do povo. Mas quando nós fomos perceber a Constituição norte-americana, ela segue o modelo do Montesquieu. Do Montesquieu, como queiram lá, que propunha a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né? Propunha a separação entre Estado e Igreja. Aí entra a ideia do Voltaire. Né? Lembram lá? Haverá liberdade quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre, segundo as palavras, né, do Voltaire. Claro, Uriel? Beleza? Beleza. Tranquilo, então bora lá. Bom, gente, aí é o seguinte. Aí o primeiro presidente, né, instituído, que assim... quem quer perguntar? Sara. Quem é? Sara. Diga, Sara, pode falar. Diga. Você pode... o segundo congresso da Filadélfia, ele teve a mesma função do primeiro, que era só dar mais direitos pros... Não. No primeiro, queria mais direitos. O segundo, declarou as 13 colônias independentes. Ou seja, vai declarar a criação dos Estados Unidos. Né? Por quê? Como foi criado o primeiro, que fez uma série de pedidos à Inglaterra e ela não aceitou, em 75 a Inglaterra declara guerra. Em 76, diga, é assim, é com guerra. Aí as 13 colônias dizem, somos independentes. E é quando elaboram uma nova Constituição.
Só que assim, gente, não bastava os Estados Unidos dizer somos independentes. Precisava a Inglaterra aceitar. E isso só vai ocorrer após a derrota da Inglaterra. Né? E em 1781, né, Estados Unidos, né, as 13 colônias, vencem a Inglaterra. E em 1783, a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos, através do Tratado de Paris. Ok? Professor, Quem é? é para ativar a câmera? Pera. Sou eu, Joane. Com a independência, eles têm que fazer uma nova Constituição? Sim, sim, sim. Sempre que vai fazer, se torna independente, é preciso, porque as leis são totalmente diferentes. E lá nas 13 colônias, eles só obedeciam uma Constituição inglesa. Imagina o Brasil quando tornou independente. Era monarquia, precisava de uma nova Constituição. Ok? E aí, gente, então essa declaração de independência, né, ela se arrastou, e aí, como eu disse, só vai ser aceito pela Inglaterra em 1783, tá? No Tratado de Paris. O primeiro presidente norte-americano foi George Washington, né, que governou ali a partir de 1789, né, quando nós já tínhamos uma Constituição, e aí ele vai governar, né, os Estados Unidos. Bom, agora é o seguinte, a partir disso tudo, né, o que muda com essa primeira Constituição norte-americana? Passa a ser, como é o Brasil, uma república federativa. Né? Quando eu disse que passa a ser como é o Brasil, não é que eles tenham nos imitado, nós imitamos a Constituição deles. Tá? Proposta do Montesquieu também, do Montesquieu, a divisão de poderes, né? E também a defesa do direito, a liberdade, né? Direito à igualdade jurídica de todos perante a lei, claro, direito à propriedade, os lemas que vão embalar depois a Revolução Francesa. Agora tem um porém. Índios, negros e mulheres não tinham direitos constitucionais. Gente, isso foi típico das constituições, inclusive no Brasil no começo, tá? Inclusive no Brasil, tá? Agora é o seguinte, qual foi a grande importância desse movimento? Qual a grande importância dessa, dessa independência dos Estados Unidos? Gente, a partir daí surge uma nação que no século seguinte ela vai dominar o mundo. Ela começa a se construir melhor para dominar o mundo, algo que vai ocorrer a partir da Primeira Guerra Mundial. Quando eu falo de domínio, não é o domínio político, mas a influência econômica que ela vai exercer sobre os outros países até hoje, né? Então, além disso, ela ocorre em 4 de julho de 1776. Foi a primeira região, a primeira colônia da América a se tornar independente. Influenciou os outros movimentos de independência, o Haiti, 1804, né, o Brasil, 1822, e as demais independências. Claro que não foi só isso. Nós tivemos outros influenciadores, como as guerras napoleônicas, para as nossas independências, que eu comento mais à frente. Bom, e esse foi o primeiro movimento influenciado, gente, nas ideias iluministas que obteve sucesso, tá? Que obteve sucesso. Agora, uma lembrança para nós, gente, é que índios, por exemplo, sofreram muito com isso. E principalmente no século seguinte, vão sofrer mais ainda com a chegada de mais imigrantes e que vão tomar suas terras. Certo, gente? Bom, abrindo a perguntas, a questionamentos agora. Quem gostaria de perguntar algo, abra aí, por favor, seu microfone e pergunte. Ninguém?
Eu tenho uma pergunta, professor, mas não é para o senhor, não, é para a Joane. Joane, se tu anotou tudo, me passa tudo depois que minha internet caiu umas 5 vezes e eu perdi um monte de coisa. Obrigada. Sara, dentro que você questionou agora, deixa eu explicar. Essa aula eu estou gravando e eu vou colocar lá na internet, tá? Vai ser colocada no grupo para vocês, ok? Algum Sim. questionamento a mais, gente? Professor, Quem é? os apoiadores dos Estados Unidos, eles tiveram algum benefício com a independência das 13 colônias? Quem? Os apoiadores das 13 colônias que apoiaram eles na independência, Na eles tiveram algum verdade, benefício? na verdade, seria mais uma zona de comércio, Rio. Mas grande influência, não. A autonomia dessa região, no princípio, eles precisavam de muitas mercadorias. Claro que vai ter uma troca aí, vão servir de mercado consumidor, vão abrir relações comerciais. Mas cada vez mais, principalmente o norte, que se industrializa mais cedo, ele vai conseguindo essa autonomia política. Ok? Professor, Gente, alguém de vocês aí faz um print da tela que eu não sei como é que aparece para vocês aí. Eu vejo a minha tela só. E vocês aqui aparecem os quatro. Depois vocês mandam para mim aí no, no Zap. E se puderem também, alguém com uniforme aí, bater uma foto assistindo a aula, a gente precisa registrar esses momentos, tá? Mais alguma pergunta? Era a Joane que ia perguntar isso? porque eu esqueci o que eu ia perguntar. Era sobre a segregação racial. A gente vai trabalhar isso nessa aula ou em outra? Não, Joane, porque a segregação maior, ela vai ocorrer a partir da Guerra de Secessão, no final do Ah, sim. século XIX. Aí sim, a gente vai falar depois. Aí quando formos comentar, quando separar o norte do sul, a partir da Guerra de Secessão, né, Confederados e a União, aí sim a gente trata sobre o KKK. Ok. Gente, mais alguém? Ah, a Stephanie quer falar, gente, por favor, silêncio. Stephanie, Quero não. ela abriu. Oi, Stephanie, tudo bem, minha querida? Tudo. O que você vai questionar? Pode brigar comigo. Fala que me ama, Não, fala que me não. odeia. Hã? Olha, não. É para não fugir a regra, mano. É por isso. Tá bom? Mais alguém, Tá. gente? Mais alguém? Eu só tenho uma dúvida. Quem é o outro professor que tu falou que vai dar aula? Ah, vou já comentar. Só assim, ó. Eu vou. Só por causa de terminar a gravação, eu vou fechar por aqui. Aí eu vou tirar outras dúvidas de vocês sobre isso, tá? Me dê só um instante.